Ao cruzar a porta de casa, um peso familiar me abraçou, como se estivesse sendo envolvido por um cobertor sujo e pesado. O dia tinha sido mais um em uma sequência interminável de horas monótonas no escritório. Olhei ao redor, os mesmos móveis antigos, a mesma pintura descascada nas paredes. Era como se o tempo tivesse parado e eu estivesse preso em um ciclo sem fim. O que você está fazendo da sua vida, Miguel? Sussurrei para mim mesmo, enquanto deixava a mochila de lado e caminhava até a cozinha. O cheiro do café que fizera de manhã ainda pairava no ar, mas não havia conforto em sua presença. Sentei-me à mesa, os olhos perdidos no vazio, pensando em como tudo parecia tão repetitivo e sem sentido. Após alguns minutos de devaneio, decidi que era hora de limpar um pouco a casa. Eu sabia que no sótão havia coisas que não via há anos, objetos de um passado esquecido. Subi as escadas rangendo, cada passo uma lembrança de que a vida estava se esvaindo entre os meus dedos. Ao abrir a porta do sótão, uma poeira fina me saudou, e uma onda de nostalgia tomou conta de mim. Ali, no canto, uma caixa antiga me chamou a atenção. Com as mãos trêmulas, puxei-a para o centro do sótão e a abri. Dentro, encontrei cartas amareladas e objetos que pareciam sussurrar segredos do passado. O que é isso? Murmurei, intrigado. Peguei uma carta e o que eu li me deixou boquiaberto. Eram desabafos de um adolescente inseguro, cheio de medos e sonhos que nunca se concretizaram. Eu queria ser jogador de futebol, mas não consigo me imaginar em campo. A frase ecoou em minha mente, e, ao lado da carta, um pequeno troféu de futebol apareceu. Meus dedos tocaram a superfície fria e reluzente do objeto, e eu me lembrei de como amava jogar. Mas, então, uma sombra de dúvida passou por mim. O que aconteceu com aquele garoto? Perguntei a mim mesmo, sem esperar resposta. Minha paixão pelo esporte se esvaiu sob o peso das inseguranças e do medo do fracasso. O sótão parecia ter se tornado um portal para minha alma, e as cartas eram gritos de socorro de um eu que eu havia esquecido. Ali, cercado por memórias e reflexões, percebi que talvez estivesse na hora de enfrentar esses medos, de resgatar a vida que deixei para trás. Com a caixa aberta diante de mim, uma nova jornada começava a se desenhar. Cheguei ao parque e a nostalgia me atingiu. O cheiro da grama cortada me trouxe de volta às tardes ensolaradas da minha infância, quando o futebol era a única preocupação que eu tinha. Enquanto caminhava, as lembranças de jogadas e risadas ecoavam em minha mente. Mas, ao mesmo tempo, um nó se formou no meu estômago. Eu não jogava há anos, e honestamente, não sabia se ainda teria a mesma habilidade. Oi, Miguel. A voz doce de Rosa cortou meus pensamentos. Ela estava ali, com seu sorriso contagiante, como se o tempo não tivesse passado. Que surpresa te ver aqui! Oi, Rosa. Estava só, pensando, eu disse, tentando esconder minha insegurança. Você ainda joga por aqui? Claro. Aliás, estou prestes a reunir um pessoal para jogar uma partida. Quer vir jogar com a gente? Ela me olhou com expectativa, como se estivesse me convidando para reviver uma parte de mim que eu mesmo havia esquecido. Ah, não sei, faz tanto tempo que não jogo. E, bem, eu não sou mais aquele jogador de antes, respondi, a hesitação evidente na minha voz. Vai ser divertido. E quem se importa com o quanto você joga? O importante é se divertir. Vamos, Miguel. Você vai se sentir ótimo, insistiu, puxando-me para a área onde outras pessoas já começavam a se aquecer. Enquanto jogávamos, eu me sentia cada vez mais inseguro. A bola parecia me evitar, e as memórias de fracassos passados vinham à tona. Rosa, eu não consigo. Estou tão fora de forma, murmurei, tentando me esconder atrás de um grupo. Ela parou o que estava fazendo e se aproximou. Ei, Miguel. Olha para mim. Lembra daquela vez em que você fez aquele gol incrível na final? O que aconteceu com aquele garoto confiante? Apenas jogue, não pense demais. Eu não sei se posso, murmurei, olhando para o chão. Claro que pode. Vamos lá, só mais uma chance. Você é mais forte do que imagina, Rosa disse,
com um brilho nos olhos que me fez sentir um calor reconfortante. Eu respirei fundo e, pela primeira vez em muito tempo, decidi me deixar levar pela alegria do momento. Após a partida, ainda ofegante, nos sentamos à sombra de uma árvore. Rosa, encontrei uma caixa antiga em casa. Continha cartas e objetos da minha adolescência, coisas que eu havia esquecido. Me fez refletir sobre o que me impede de viver plenamente, confessei, olhando para o chão. Isso é um sinal, Miguel. Você precisa enfrentar esses medos. Lembre-se dos momentos felizes. Eles ainda estão dentro de você, ela disse, com sinceridade. A vida é feita de altos e baixos, mas você pode escolher como reagir. Eu sorri, pela primeira vez sentindo uma centelha de esperança acender dentro de mim. Talvez você tenha razão. Preciso me lembrar do que era viver de verdade. Enquanto o sol começava a se pôr, eu me sentei em um banco do parque, perdido em pensamentos. A brisa fresca acariciava meu rosto, mas eu estava tão absorto em minha reflexão que mal percebi. É hora de enfrentar meus medos, murmurei para mim mesmo. Com um impulso repentino, tirei meu celular do bolso e comecei a digitar uma nova carta, desta vez sobre os meus desejos e o que realmente queria da vida. Querido Miguel do futuro, escrevi. Hoje, decidi que não vou mais deixar o medo me controlar. Quero voltar a jogar futebol, sentir a adrenalina da competição e a alegria de estar em campo. Quero ser mais do que apenas um homem comum, quero ser alguém que luta pelos seus sonhos. As palavras fluíam, e o peso que carregava há anos parecia, aos poucos, se dissipar. Levantei-me do banco, sentindo a energia pulsar dentro de mim. Mas, ao sair do parque, dei de cara com Eduardo. Ele estava encostado em uma árvore, com aquele sorriso sarcástico que sempre me irritou. Olha quem decidiu sair da toca. E aí, Miguel? Já escreveu mais cartas para sua adolescente insegura? Ele provocou, rindo. Tentei manter a calma, mas a insegurança ameaçou voltar. Estou apenas tentando me encontrar, Eduardo. Diferente de você, que parece ter se encontrado na arrogância. A resposta saiu mais forte do que eu pretendia. Eduardo arqueou uma sobrancelha, surpreso com a ousadia. Uau, não sabia que você tinha coragem para isso. Mas, sério, o que você realmente está fazendo da sua vida? Eu respirei fundo, sentindo a raiva e a frustração se misturarem. Estou enfrentando meus medos, algo que você claramente não entende. Ele hesitou, o sorriso desaparecendo por um momento. Enfrentando seus medos? Desde quando você se preocupa com isso? Segui em frente, decidindo que não deixaria suas provocações me abalar. Voltei para casa, ainda com as palavras da carta ecoando em minha mente. Ao abrir a caixa antiga novamente, algo brilhou à luz fraca da lâmpada. Era uma foto minha e de Eduardo, em um dia de jogo, nós dois sorrindo, cheios de esperança. Olhando para aquela imagem, percebi como a rivalidade entre nós me limitou tanto ao longo dos anos. Por que deixei isso me prender? Pensei, refletindo sobre como a competição havia se tornado um fardo em vez de um impulso. O sorriso em nossos rostos mostrava uma amizade que havia sido esquecida, e talvez fosse hora de reescrever essa história. A vida era muito curta para ser definida por rivalidades e medos. Sentado na mesa da cozinha, rodeado por amigos de infância, senti uma onda de nostalgia. A luz suave da tarde entrava pelas janelas, iluminando os rostos sorridentes e as histórias que começavam a fluir como um rio de memórias. O reencontro que eu havia proposto estava tomando forma, e a atmosfera estava carregada de risadas e lembranças compartilhadas. Lembra daquela vez que a gente tentou fazer um campeonato de futebol no parque e só conseguimos reunir 4 pessoas? Rosa comentou, sorrindo ao relembrar o evento desastroso. Ah, e a gente ainda se achava os melhores jogadores do mundo. Eu ri, me lembrando do entusiasmo juvenil que outrora nos movia. E acabamos jogando uma partida de verdade depois, só nós e a nossa paixão descontrolada pelo esporte. Completou Lucas, outro amigo que estava na mesa. Ele sempre teve um jeito especial de fazer as coisas parecerem mais leves. Enquanto as risadas ecoavam, uma sombra de insegurança ainda pairava sobre mim. Eu tentava ignorar, mas as memórias dos meus fracassos ainda eram opressivas.
Como se pudesse ler meus pensamentos, Rosa me lançou um olhar encorajador. Miguel, você está mais tranquilo, não é? Ela perguntou, com um sorriso cúmplice que sempre me fez sentir à vontade. Sim, mas ainda sinto que algo está faltando. Respondi, hesitando. Às vezes, parece que eu estou só brincando de ser feliz. A conversa continuou, e as histórias foram se entrelaçando, gerando uma conexão que eu não sentia há anos. Contudo, a atmosfera leve foi abruptamente cortada pela chegada de Eduardo. Ele entrou pela porta com um sorriso sardônico, como se estivesse ali apenas para provocar. Olha quem decidiu sair da toca! Ele disse, olhando diretamente para mim. O tom de deboche era inconfundível e instantaneamente a tensão se instaurou no ar. Eduardo, que surpresa, eu disse, tentando manter a compostura. A raiva e a insegurança se misturavam dentro de mim. Pensei que você estivesse ocupado demais se escondendo dos seus medos. Ele lançou um olhar desafiador, e eu percebi que aquele momento seria inevitável. O que você quer, Eduardo? Perguntei, sentindo minha voz tremer. Eu só quero entender o que aconteceu com você. Para minha surpresa, ele estava sendo mais sincero do que eu esperava. Eu sei que você sente que não é bom o suficiente, mas a verdade é que eu também tenho meus medos. Um silêncio pesado se instalou entre nós. A revelação dele me pegou de surpresa, e algo dentro de mim começou a mudar. O meu rival de infância estava ali, vulnerável, e eu percebi que essa conversa poderia ser o início de algo diferente. Todos nós temos nossas inseguranças, Eduardo. Eu disse, sentindo a tensão diminuir um pouco. Mas isso não precisa nos separar. Ele me olhou nos olhos, e a rivalidade que tanto nos definiu parecia estar se dissolvendo. A ideia de um novo começo pairava no ar, e eu sabia que a nossa história ainda tinha muito a ser escrito. A conversa com Eduardo naquele reencontro foi um divisor de águas. Olhando em seus olhos, percebi que a rivalidade que nos separava por tanto tempo não passava de uma máscara para esconder nossas inseguranças. Sabe, Miguel, ele começou, sua voz hesitante, eu sempre pensei que você era mais forte do que eu. Na verdade, eu tinha medo de te enfrentar. Fiquei surpreso com a vulnerabilidade dele. Você? Medo de mim? Ri nervosamente, mas logo percebi que o riso escondia a verdade, eu também tinha medo dele. Isso mesmo. A gente cresceu se medindo, e eu só queria ser melhor, mas no fundo, eu só queria ser aceito, ele confessou. As palavras dele ecoaram em mim. Era impressionante como nossas histórias se entrelaçavam. Eu também, Eduardo. Sempre achei que precisava ser perfeito, mas percebi que isso só me afastou de quem eu realmente sou. A atmosfera começou a mudar. Depois daquela conversa, a ideia de me inscrever no torneio de futebol ficou martelando na minha cabeça. Você vai mesmo fazer isso? Rosa me perguntou, um sorriso encorajador nos lábios. Sim, preciso. Quero me desafiar, enfrentar meus medos de uma vez por todas. O brilho em seus olhos era contagiante. Conte comigo, Miguel. Estarei lá torcendo por você. Os dias que se seguiram foram de preparação. Treinava no parque, revivendo cada jogada, cada drible. Havia algo revitalizante em sentir a grama sob meus pés, a bola rolando livre e leve. Meus amigos se juntaram a mim, e cada treino se tornava uma celebração. Olha só, o Miguel está voltando a ser o que era, Eduardo exclamou um dia, e pela primeira vez, não era uma provocação. Era um reconhecimento. Finalmente, o dia do torneio chegou. O sol brilhava intensamente, e o estádio estava lotado. O frio na barriga era inegável, mas ao mesmo tempo, havia uma chama de determinação. Enquanto entrava em campo, olhei para os rostos conhecidos na arquibancada, Rosa, Eduardo e nossos amigos. Eles estavam ali, torcendo por mim. O apito soou e tudo começou. A adrenalina tomou conta de mim. Corri, driblei, pela primeira vez em anos, senti a paixão pelo futebol renascer dentro de mim. Cada passe e cada chute era uma afirmação, eu estava vivo, e meus medos não me definiam. A bola entrou na rede, e o grito de alegria ecoou.
Olhei para a torcida e vi sorrisos, aplausos. Não era apenas uma vitória no jogo, era uma vitória sobre mim mesmo. A festa de comemoração após o torneio estava em pleno vapor. A música pulsava pelo ambiente decorado com balões coloridos e luzes piscantes que refletiam a alegria do momento. Eu me sentia leve, como se o peso dos meus medos tivesse finalmente se dissipado. Enquanto conversava com Rosa e outros amigos, não pude deixar de notar o brilho nos olhos deles, um reflexo do orgulho que sentiam por mim. Você jogou muito bem, Miguel. Nunca vi você tão confiante. Rosa exclamou, seu sorriso iluminando a sala. Eu me surpreendi também, respondi, rindo. Acho que finalmente deixei o medo de lado. Ocorreu-me que, por muito tempo, eu havia vivido como um espectador da minha própria vida. Agora, com a adrenalina ainda pulsando em minhas veias, eu queria compartilhar essa realização. Sabe, pessoal, essa vitória não é só minha. É nossa. Cada um de vocês teve um papel crucial nessa jornada. Todos começaram a aplaudir, e eu me senti tomado por uma onda de gratidão. Mas, de repente, a música parou, e um grito cortou o ar. Uma briga havia estourado entre alguns convidados. Meu coração acelerou, e a antiga sensação de impotência ameaçou retornar. Mas, dessa vez, algo dentro de mim tinha mudado. Calma, pessoal. Vamos resolver isso, gritei, me aproximando da confusão. Com a voz firme, intervi. Vamos todos respirar fundo e conversar. Ninguém precisa sair machucado daqui. Surpreendentemente, as pessoas começaram a se acalmar. Olhei nos olhos de cada um deles, lembrando-me de como eu mesmo havia lutado contra meus medos. Estamos aqui para celebrar, não para brigar. Todos nós passamos por momentos difíceis. Vamos nos unir e deixar isso para lá. Depois de alguns minutos de diálogo, a tensão se dissipou, e os ânimos se acalmaram. As pessoas começaram a se afastar, sussurrando desculpas. Quando tudo parecia ter voltado ao normal, eu vi Eduardo se aproximar. Ele estava visivelmente nervoso, mas havia um novo brilho em seus olhos. Miguel, eu quero me desculpar por tudo, ele disse, com um tom sincero. Nunca percebi o quanto nossas rivalidades nos afastaram. Estou feliz por você e por como tem se mostrado mais forte. Senti uma onda de alívio. Obrigado, Eduardo. Eu também quero pedir desculpas. O que vivemos no passado não deveria ter nos separado. Podemos ser amigos agora, não podemos? Ele sorriu e estendeu a mão. Eu a apertei, e a plateia ao nosso redor começou a aplaudir. A atmosfera estava carregada de esperança e renovação. A verdadeira vitória não é apenas ganhar um torneio, mas enfrentar os medos e construir relacionamentos, declarei, olhando para todos. A festa recomeçou, cheia de risos e celebrações. Senti que estava finalmente vivendo, cercado por amigos e um novo futuro que se abria diante de mim.